Olá pessoal, meu nome é Bruno, eu sou professor de vocês de orientação a objetos e hoje a gente vai falar sobre o projeto da disciplina, né? A gente vai mostrar para vocês como é que esse projeto é feito, como é que ele é montado, tá? E como é que a gente vai poder trabalhar em cima dele, ok pessoal? Para isso a gente vai utilizar um projeto chamado projeto base, tá certo? Esse projeto base é chamado de Popcorn TV e é um projeto base que é utilizado também pode ser utilizado em outras disciplinas, tá? Vou disponibilizar para vocês esse projeto, ele simplesmente vai ser um zip, tá certo? Um projeto zipado, tá? Ele está na pastinha, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ele vai estar no AVA, tá certo? Eu vou disponibilizar para vocês, ele vai ser chamado de Popcorn TV _ base, tá? Provavelmente vocês não vão ter dificuldade de baixá-lo, colocar na máquina de vocês, certo? E vocês vão poder utilizar esse projeto. Para utilizá-lo, simplesmente vocês vão copiar na na pastinha de htdocs, né, do XAMPP, aqui que a gente geralmente coloca os nossos projetos. Então você extrai o projeto para dentro da sua pastinha. Deixa eu apagar isso aqui também, pronto. Você vai extrair o projeto para dentro da sua pasta de trabalho, tá? Ele vai estar aqui dentro, ó, Popcorn TV, tá vendo? Então ele vai estar com a pasta de settings, que são as configurações do projeto. A pastinha de CSS, a pastinha de imagens, JavaScript, tá? E aqui tem um projeto. Bem, esse é o projeto base e a gente vai ter que utilizá-lo, tá? Para a gente poder começar os nossos trabalhos. Além disso, a gente vai utilizar também o Aptana e o XAMPP. Lembrando a vocês que o XAMPP para esse projeto particular precisa estar com a pasta configurado e o MySQL, né? Configurado e instanciado, ou seja, iniciado. Então você, para começar o projeto, se o Aptana tiver com ele desligado, você tem que apertar o botão Start, tá? Para o Apache e o Start para o MySQL. Então ele vai inicializar as duas aplicações, elas têm que estar em verde aqui no lado esquerdo aqui da tela, tá vendo? Pronto. E para isso, para a gente utilizá-lo também no nosso projeto, a gente vai ter que importar, tá? Para importar um projeto, a gente clica aqui, ó, Import, tá? E a gente vai importar um projeto existente dentro do Workspace. Então aqui, ó, Existing Project into Workspace. A gente vai selecionar essa opção. Se o Aptana de vocês estiver em português, você vai importar um projeto existente no Workspace, tá? Mesma coisa. Então a gente clicou aqui, vai selecionar o diretório raiz, tá? Essa é a primeira opção. Então a gente vai procurar esse diretório raiz. O diretório raiz está dentro do XAMPP, htdocs, Popcorn TV. Pronto, esse é o nosso projeto que a gente vai trabalhar. Eu vou finalizar, tá certo? E o nosso Popcorn TV está aqui. Tem outras versões do Popcorn TV, mas a gente vai trabalhar em cima desta, tá? Em cima da versão que está limpa, não tem nada nela, ou seja, só tem a casca, né? E a gente vai abrir essa versão. Então a gente vai abrir aqui, eu já abri uma vez, tá certo? Mas vou abrir novamente. Então a gente vai localhost, Popcorn TV, index.php. Quando a gente chama essa página, né? Ela vai mostrar para vocês algo parecido com isso daqui, né? A gente vai ter uma aba lateral, essa aba lateral vai ter duas classificações, filmes e clientes, tá certo? Na aba direita a gente vai ter a parte de filmes, a gente vai poder incluir novos filmes, enviar. A gente vai ter uma lista de filmes aqui embaixo, tá certo? Onde a gente pode alterar esses filmes e a gente pode excluir os filmes, tá certo? Então é em cima desse projeto que a gente vai trabalhar. Então,
como eu mostrei para vocês no caderno de vocês, a primeira coisa que a gente tem que trabalhar em cima desse projeto é a parte de conexão com o banco de dados. Então, como é que a gente vai conectar o banco de dados ao MySQL? Bem, no projeto que a gente tinha visto, né, no caderno de vocês, a gente vai precisar fazer uma classe de conexão, tá certo? Que eu já criei, mas eu vou criar novamente para mostrar para vocês como será essa classe, tá? E além dessa classe de conexão, a gente vai também ter uma parte de conexão, uma página de conexão, né? Essa página de conexão, ela vai criar a conexão com o banco de dados e vai deixar essa conexão aí aberta para que a gente possa utilizar, tá certo? Bem, como esse projeto é um projeto inicial, um projeto simples, a gente vai deixar a conexão aberta toda vez que a gente precisar, né, chamar uma determinada função de enviar algum dado para o banco de dados, ou fechar, ou excluir alguma informação, listar, enfim. Nesse momento a gente vai trabalhar desta forma, tá certo? Então, para criar esse componente, a gente vai criar um novo arquivo de um template, né? A gente vai criar um arquivo PHP. Pode criar um PHP template, vai ser sempre dentro desse projeto aqui. E esse template vai ser chamado de conexão.php. Então aqui, ó, conexão.php. Esse é o nosso primeiro elemento aí do projeto, tá certo? Eu estou criando, ele está sendo criado aqui, a classe conexão. Tá, ela vai ser uma classe dentro do nosso projeto, tá certo? Então a gente vai criar essa classe conexão que vai permitir a criação, né, de novos objetos de conexão com o banco de dados, tá? Então, para isso, vejam que o código também está disponibilizado no caderno de vocês. Eu vou escrever e vou explicar para vocês cada parte do código, tá certo? Então, eu tenho uma classe de conexão. Essa classe de conexão ela vai ter informações ou atributos relativos a cada um dos componentes da conexão, né? Então a gente vai ter o private, tá? Todos os nossos atributos são privados. Então a gente vai ter o host, que vai ser o endereço, né, IP da nossa conexão, tá certo? Nesse caso aí vai ser o localhost, né? Então a gente vai ter o private também usuário, né? Isso a gente vai ter o private senha, né, que são as informações da conexão. Então toda a conexão tem que ter o usuário, o host, a senha também. A gente vai ter também o nome do banco, então tem um private banco, é o nome do banco de dados que a gente vai utilizar, e uma referência também à conexão, tá certo? Esse atributo conexão, ele vai ser utilizado para fazer a conexão de fato com o banco de dados, tá? Então, ele conexão minúsculo, ele vai ser uma entidade que vai ser utilizada pelas chamadas básicas aí da biblioteca do PHP, tá certo? Então, para a gente criar o construtor, né, a gente vai inicialmente chamar o construtor criar esse construtor. Então a gente vai ter uma função, né, como a gente já conhece. Então a função vai ser pública, né, o construtor. O nome da função é underline. Eu vou criar do zero para ficar melhor para vocês. Eu vou ter public, tá? Underline construct. E a gente tem as informações, né? Então eu vou precisar de todas as informações. O host, a gente vai precisar do usuário, a gente vai precisar da senha, tá? Senha. A gente vai precisar também do nome do banco e a conexão vai ser criada a partir disso. Então a gente não vai precisar passar a conexão como parâmetro, né? Esqueci do nome função aqui. Então function, tá? Public function, underline construct aqui, e passou as informações. Então a gente vai ter que inicializar todas as informações, né?
diz ponto host vai ser igual ao host, assim como a gente tinha feito nos outros exemplos, pessoal. É a mesma coisa, tá? A diferença é que esse objeto conexão, ele é um objeto especial, ele não representa algo do mundo, vamos dizer, do mundo físico, mas é algo, uma entidade que a gente vai utilizar também, tá? Então, tem o usuário, né? O usuário, ele vai receber as informações do usuário aqui. A gente também vai precisar fazer senha, vai receber a senha, e banco vai receber o endereço do banco. Beleza, fiz essa parte aí do banco, tá certo? A questão é o seguinte, além dessas informações, tá certo? Eu também preciso conectar o meu banco de dados, né? Eu inicializei as informações, mas eu preciso fazer uma conexão, tá? Então, para fazer a conexão, eu vou criar uma função, tá certo? Que é chamada função conectar, tá? Então, essa função conectar, ela vai fazer a conexão com o banco de dados propriamente dito. Então, eu tenho uma função pública novamente, tá? Eu tenho uma função pública. Essa função pública vai ser a função function conectar. Ela vai conectar com o meu banco de dados, né? O que é que eu vou fazer nessa função pública? Eu vou criar um objeto conexão, diz ponto conexão, eu vou criá-lo, tá certo? E essa conexão, objeto conexão, vai ser igual, tá? A chamada da rotina ou da função MySQL Connect, que vocês já devem conhecer, tá certo? Então a gente vai chamar a função MySQL underline Connect. Como vocês devem saber, né, para chamar essa função, a gente tem que passar uma lista de parâmetros. Que parâmetros são esses que são passados, pessoal? Bem, a gente vai chamar um conjunto de parâmetros. Esses parâmetros vão ser o primeiro parâmetro, o host, né? Então a gente vai passar host, o primeiro parâmetro. O segundo parâmetro é o nome do usuário, tá? Que é justamente o usuário. Então usuário. A terceira informação é a senha, né? Então a gente vai passar senha. A quarta informação é a informação do banco, tá? Então a gente vai passar banco. Vamos passar só essas quatro, né? Esses quatro parâmetros, tá certo? E aí ele vai criar o nosso objeto conexão, tá? A gente vai testar essa conexão para ver se a conexão está ok, tá certo? Então, para a gente fazer esse teste, a gente vai fazer o seguinte. Um momento. Para a gente fazer esse teste, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai criar aqui, ó, um if, tá? E nesse if a gente vai testar. A gente vai testar o quê? A gente vai testar se houve um erro. Para testar o erro, a gente vai chamar a função MySQL, tá certo? Underline connect erro, tá? Então a gente tem a função MySQL underline connect desculpa, 2 N's. Connect underline RNO, tá? Temos essa função MySQL I, eu esqueci do I, por isso que não estava sendo reconhecido. Connect RNO, pronto, essa é a função MySQL connect RNO, tá? E a gente vai passar quem? A gente vai passar a referência, né, para essa determinada conexão. Então conexão. A gente vai passar a conexão com parâmetro, tá? E aí o que esse método faz, professor? Bem, esse método essa função MySQL connect RNO,
ela simplesmente ela avisa, né? Ela pergunta se houve algum determinado erro, tá certo? Se não houve, se houve algum erro, então eu vou retornar falso. Eu vou dizer, ó, não funcionou, a conexão deu problema, tá? Se não, se deu tudo certo, então eu dou else aqui, né? E vou colocar o MySQL, vou chamar uma query, tá certo? MySQL underline query, tá certo? Vou chamar query passando a conexão, né? O this.conexão é justamente a conexão propriamente dita. Conexão. E vou passar também, pessoal, uma setagem, tá? Vou passar um comando de set names UTF-8, tá? Esse set names UTF-8 serve para a gente dizer que para a gente informar, tá certo? Ao nosso banco de dados que a codificação de nomes vai ser a UTF-8, tá certo? Então a gente vai passar esse parâmetro aí. Set names UTF-8, a gente fecha aqui dentro. Pronto. E aí a gente está chamando a nossa determinada rotina. Então, só coloquei um parênteses a mais, pronto. Então, além de dizer setar a conexão, se a conexão deu certo a codificação daquele conjunto de caracteres, que é o UTF-8, que é uma forma de codificação de caracteres padrão, a gente vai retornar true, tá? Então isso termina aqui a nossa classe conexão no método conectar. Bem, temos o método conectar, mas a gente também tem um método de executar query, tá certo? E tem um método também de obter o primeiro registro da query, tá? A gente vai usar esses métodos a posteriori. Então, por enquanto, a gente vai colocar esse método aí, essa função, que é uma função pública, tá? Public function, executar query. Então, a gente vai executar uma chamada ao banco de dados. Como é que a gente faz isso? A gente vai receber um parâmetro que vai ser o comando SQL, propriamente dito, tá? E vou chamar essa rotina aqui MySQL query, tá certo? Essa rotina MySQL query, ela vai receber como parâmetro justamente esse comando SQL que eu estou passando aqui, tá? Então, beleza, a gente criou a nossa função executar query e agora a gente vai criar a nossa função obter o primeiro registro da query. A gente vai usar essa função mais na frente, eu vou explicar melhor porque a gente precisa disso. Então a gente vai ter a public function obter primeiro registro da query, tá? Então a gente vai chamar essa função do primeiro registro da query, que o que ela vai passar como parâmetro, a gente vai passar uma determinada query, tá? Então a gente vai passar um comando aí. Eu vou executar esse comando, vou chamar a função executar query, tá? Então this ponto executar query, tá certo? Então vou passar query como parâmetro, tá? E vou retornar a função que obtém o primeiro elemento do array, tá certo? Então eu vou obter aqui um conjunto de linhas daquela minha determinada query. Isso aqui vai ser utilizado para select, tá certo? Eu vou chamar um select, o select vai retornar para mim um conjunto de linhas lá do banco, tá? Então eu vou retornar o primeiro, tá? Essa é uma função que eu vou utilizar mais na frente, tá certo? Então MySQL e underline fetch array, tá certo? Vou chamar essa função e essa função ela vai me retornar aí
o meu conjunto de linhas, tá? Eu vou ter aqui o meu conjunto de linhas, ele vai me retornar, tá certo? Isso finaliza a classe conexão, e aí a gente vai agora aprender como é que a gente faz para listar o conjunto de filmes, tá certo? Na continuação aqui dessa videoaula, tá? Pessoal, só um ajuste aí nessa classe de conexão, né? É que eu esqueci, tá? Acabei esquecendo de ajustar dois detalhezinhos na nossa classe de conexão, tá? Então, o primeiro erro que eu cometi, né, foi relacionado, tá, à função executar carry. Então, a função executar carry, ela retorna, de fato, né, aquela determinada resultado de carry, né? Eu esqueci de colocar o retorno, tá? E o outro erro que eu cometi foi que eu esqueci de colocar o i aqui na parte de conexão. Então, MySQL i, que é a interface do MySQL. Então, agora a gente vai criar a nossa primeira classe básica, né? Então, continuando aqui ao nosso projeto, a gente tem o projeto do Popcorn TV já com a classe conexão que a gente acabou de criar. Então, agora, pessoal, a gente vai criar também um novo arquivo PHP, tá certo? Então eu vou criar aqui o novo do template, um arquivo PHP. Esse arquivo PHP, ele vai ser o arquivo da classe básica, né? Que é o arquivo da classe básica filme, tá? Então a classe básica filme, que está na continuação aí do projeto de vocês, tá? Ele vai ser uma classe que vai ficar dentro do nosso projetinho e vai conter, ou vai encapsular as informações, tá certo, do filme, tá? Então, do filme da nossa locadora, tá certo? Então a gente vai ter uma classe básica que é chamada de filme. Essas classes básicas, elas servem justamente para encapsular, né, os atributos e métodos relativos a um determinado elemento aí do nosso projeto, tá certo? Então a gente vai ter informações, a gente vai ter o private, que vai ser o título, né, do nosso filme, tá? Então a gente vai ter o título, a gente vai ter o código do filme, a gente vai ter a sinopse, então a gente vai ter o private sinopse. Teremos também, pessoal, o private trailer, tá? E essas são todas as informações, né? São 1, 2, 3, 4, 5, tá? Tá faltando uma, título, código, sinopse, sim, falta uma quantidade, né? Então a gente vai ter o private quantidade. Pronto. Todas essas são as informações do nosso filme. O que é que a gente precisa criar também, né, para a nossa classe básica? A gente precisa criar um construtor, né? O construtor ele vai criar os objetos, vai instanciar, né, ou vai inicializar os atributos aí da nossa classe, tá? Então a gente vai ter um private function, underline, construct, tá? Passando as informações do título, código, sinopse e quantidade. Então eu vou passar título, código, sinopse, quantidade e o trailer, tá? É importante mencionar para vocês que vocês, pessoal, devem, tá, copiar, ou desculpa, vocês podem, quando estiverem assistindo a videoaula, vocês devem replicar, essa é a melhor palavra, o passo a passo que eu estou fazendo aqui com vocês, tá certo? No nosso passo a passo eu estou escrevendo linha por linha, então façam vocês também essa atividade, né, da forma como eu estou pedindo para vocês. Linha por linha, à medida que eu vou escrevendo o código, vocês vão assistindo o vídeo e copiando o código também. Então aqui é o título, dis.código, que é o código do filme, vai receber o código. Observem que eu estou inicializando cada um dos atributos, assim como a gente faz para os outros construtores, tá? Então, sinopse, vai receber a sinopse, que eu estou passando como parâmetro. Diz, quantidade, vai receber
quantidade e o dias ponto trailer vai receber o trailer. Pois bem, pessoal, então a gente criou o nosso construtor, tá? Para cada um dos atributos a gente vai criar um método set e um método get, tá? O que é que o método set faz? Ele permite alterar, tá, o valor de uma determinada variável. Então, por exemplo, o método set título, você diz que o método é set, tá? E no final você coloca o nome do atributo. Então, por exemplo, set título, ele vai alterar o título do filme, tá? E aqui eu vou passar, por exemplo, o título, que será o novo título. Então, quando eu quero alterar o título, como esse atributo aqui é private, isso eu expliquei também na videoaula passada. Então, você quer alterar o título, você tem que chamar o método setTítulo. Nesse caso, você vai conseguir alterar o título do filme. Tá? E também vou criar um método getTítulo. Então, public function getTítulo. Então, eu vou passar, não passa nada, né? O getTítulo, de fato, ele retorna o título do filme. Então, vai retornar this.título. Ok, pessoal? Essa é a forma de get e de set, tá? Como eu já tenho essa classe criada, eu não vou repetir o get e set para todos os outros atributos e métodos. Eu simplesmente vou copiar o código, tá certo? Mas vocês em casa, vocês alteram o método, criam também o método get e set para cada um. Então, por exemplo, vai ter o método public function get ou set código, vai passar o código. Observe que sempre o set passa o código. Observe também no caderno de vocês como é feito isso, tá? E atribui o determinado parâmetro ao atributo do objeto. O get, ele não recebe parâmetro e ele só retorna o tipo, então o determinado atributo. Então essa é a forma de criar o get e set, tá? Para que o projeto da gente fique coerente, eu vou copiar o que eu já tenho em outro projeto, que já está pronto, tá certo? Ó, aqui, ó, tá tudo prontinho. Get título, set código, tá? Vou copiar essa parte aqui para cá. Façam aí na casa de vocês, tá certo? O get set de cada um dos objetos, tá? E é isso. Beleza. Agora eu tenho a minha classe filme já pronta, né? O que é que eu vou precisar também da classe, além da classe filme? Eu vou precisar de um repositório, tá? Eu vou abrir aqui o Paint para mostrar para vocês mais ou menos como é que funciona uma estrutura vamos dizer, a estrutura do nosso projeto, né? E essa estrutura também ela é replicada em muitos outros projetos, tá certo? Então, basicamente, você tem a aplicação. Vou aumentar aqui o tamanho da fonte. Vou colocar uma fonte maiorzinha. Então, você tem uma aplicação. Além da aplicação, pessoal, você tem o repositório. Essa aplicação ela utiliza repositório. Isso é uma das formas de fazer, tá? Eu estou mostrando uma forma bem simples de fazer isso aí. Então, tem um repositório de dados, onde você guarda os dados. Tem a parte de conexão, que é a conexão com o banco de dados, tá? E tem o banco de dados propriamente dito. Então, a gente tem um banco de dados. O que é que acontece, né? O que é que a gente tem muitas vezes em alguns nossos projetos? A gente tem a aplicação aqui em cima, temos o repositório, temos a parte de conexão, temos o banco de dados. Deixa eu ver se está gravando tudo certinho. Está gravando. Então, a aplicação ela se comunica com o repositório. Opa, deixa eu mudar aqui. A aplicação, pessoal, ela chama o repositório. Ela chama o que? Ela chama as funções do repositório, tá? Que é aquele repositório que eu vou criar agora aqui com vocês. Depois do repositório, ele chama a parte de conexão, a classe de conexão, onde executa de fato as chamadas de SQL para onde, pessoal? Para o banco de dados, tá? Então essa é uma das formas como a aplicação ela acessa os dados que estão no banco. Então a aplicação ela chama o repositório que a gente vai criar agora, e o repositório, né, ele pode ser de vários tipos, tá? Então a gente tem o repositório, nesse caso que a gente utiliza banco de dados. Mas de fato, pessoal, a aplicação ela também pode utilizar, como é o caso da aplicação aqui da gente, ela também pode utilizar uma determinada interface. Tá? O que é que vai acontecer?
Ao invés de utilizar o repositório direto, como eu fiz aqui nessa figura, eu posso ter uma aplicação que faz o seguinte, né? Ela não utiliza o repositório de forma direta, então eu vou puxar isso aqui para baixo, tá? Ela utiliza uma interface. Então aqui, ó, interface. Opa, desculpa. Interface. Para acessar os dados, tá? E aí, essa interface, ela é ligada aqui. Então ela enxerga uma interface, que é igual a interface que eu mostrei para vocês na última aula. E essa interface sim acessa ao repositório, tá? Ela tem um acesso aí a esse repositório. Vejam o seguinte, o repositório pode ser com banco de dados, tá? Mas eu posso ter um outro repositório, um repositório 2, que armazena as nossas informações do nosso arquivo, do nosso projeto, por exemplo, que não é em banco de dados, que é, por exemplo, em arquivo. Então eu tenho um repositório de arquivo. E aí o meu repositório de arquivo, pessoal, ele pode também ser utilizado baseando-se nessa mesma interface. Então, se eu, por exemplo, quero guardar os meus dados num arquivo, ou num banco de dados, ou numa nuvem, por exemplo, posso gravar os meus dados na nuvem, tá? Eu posso gravar os meus dados também em outro tipo de armazenamento. Então, a interface ela serve justamente para isso, para que você possa utilizar várias formas diferentes, ou diferentes formas, né, de se acessar uma determinada informação, um determinado conjunto de atributos e métodos. Tá? Então, essa interface que eu vou criar para vocês, a interface do repositório, ela abstrai para o resto da aplicação como a parte de guardar os dados vai ser feita. Né? Que o repositório ele serve para isso, pessoal. Ele serve para guardar os dados da nossa aplicação. Então, a partir da utilização do repositório, eu posso listar os dados, eu posso enviar os dados para o banco de dados, eu posso deletar os dados do banco de dados. Tudo isso vai ser feito pelo repositório, tá? Então, a gente vai criar ele agora, ok? Então, a gente vai criar uma nova classe, ou um novo arquivo, PHP, né? Nesse caso aqui, a gente vai utilizar o template do PHP novamente. Então, a gente vai criar aqui o repositório. Então, o repositório dos dados. Bem, o nosso repositório, ele vai precisar, né, ele vai requerer uma classezinha chamada conexão. Por que ele vai precisar de conexão? Porque ele vai utilizar, como eu mostrei para vocês nessa figura, o repositório ele utiliza conexão, tá certo? Então ele vai requerer a conexão, ele vai requerer, tá, a classe conexão.php, está aqui, conexão PHP. E ele também vai importar, como vocês aprenderam, ou ele vai incluir, né, include o filme.php, então ele vai incluir filme.php. Vocês aprenderam que o require e o include, né? O require ele exige que esse código PHP seja importado ao projeto, tá? E o include ele faz algo parecido, só que se der algum erro, algum problema, ele não para a sua aplicação, tá certo? Isso aí vocês aprenderam aí no caderno, na parte de desenvolvimento web, né? Então vamos lá, eu já tenho uma conexão, já tenho o filme, então eu preciso criar agora a minha interface. Eu vou criar uma interface, tá certo? Chamada aí repositório filme, tá? Esse repositório, pessoal, ele vai declarar, ele vai fornecer esta interface que está aqui no desenho, tá? Ele vai fornecer as funções que vão ser utilizadas para a aplicação. Então a aplicação ela só precisa enxergar essa interface para ter acesso às funções aí do nosso programa. Então quais são essas funções, pessoal? Elas são public, function, cadastrar filme. Então eu vou poder fazer um cadastro de filme, então eu vou poder cadastrar filme.
passando o quê? Passando o filme como parâmetro. Eu vou também poder chamar a função public function, remover filme, passando também esse filme como parâmetro, tá certo? Eu poderei chamar a função public function, atualizar filme, passando a referência de um objeto filme como parâmetro. Isso tudo vai ser jogado no repositório, tá? E o repositório pode ser um banco de dados, né? Como eu disse a vocês, pode ser um arquivo, pode ser uma nuvem, tá certo? Nesse caso, a gente está só avisando a aplicação, vamos dizer assim, que quem implementar essa interface vai fornecer esses determinados métodos, tá certo? Então eu tenho atualizar e eu também tenho public function, buscar filme, tá? Essa busca vai ser pelo código do filme, então eu vou chamar aqui código. E também eu vou ter a função, né, public function get lista de filmes, tá certo? Então eu vou pegar aqui a lista de todos os filmes que estão cadastrados no meu banco, tá? Bem, essa é a interface, tá? Então aqui eu estou definindo o que a minha classe tem que fazer, tá certo? E agora eu vou criar, né, a classe repositório de filmes, tá? Utilizando nesse caso o MySQL. Vai implementar quem? Implementa e repositório filmes. Quando eu implemento o repositório, eu obrigatoriamente tenho que implementar de fato, por isso que é implements, tá? Esses métodos aqui. Quais? Todos, tá certo? Todos os métodos tem que ter um corpo aqui dentro, tem que ter código executável aqui dentro. Então vou implementar todos eles, tá? Vou dizer como é que é feito o cadastrar, o remover, o atualizar, tá certo? O buscar, como é que ele é implementado. E o get lista. É aqui que eu faço a comunicação com o meu banco, pessoal, o meu banco de dados, tá? Bem, para que eu possa fazer isso, eu preciso, pessoal, de um objeto conexão, tá certo? De alguém que vai conectar aí com o meu banco de dados. Então, eu preciso criar essa minha conexão com o banco de dados, porque eu estou fazendo, de fato, uma conexão aí com o MySQL, tá? Então, eu vou ter o private conexão. É o repositório de dados que cria o objeto conexão e conecta com o banco de dados, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é criar o método construtor. Então, public function underline construct. Então, criei a minha conexão, né? Vou criar a minha conexão agora no construtor. Então, quando eu criar um novo repositório, eu já conecto com o banco de dados, tá? Então, diz ponto conexão vai ser igual, pessoal, ao new objeto conexão que eu fiz aqui anteriormente, ó. Observem o nosso desenho. Então, interface, o repositório implementa a interface, está lá no código, tá? E o repositório utiliza uma conexão. Olha aqui a conexão aqui embaixo, ó, conexão. Então, eu vou aqui, vou criar uma nova conexão, vou passar os parâmetros, tá? Aqui eu coloco os parâmetros de forma direta, tá certo? Então, vou colocar aqui os parâmetros localhost para o usuário. Então, estou criando um objeto aqui, que eu vou utilizá-lo, tá? Eu vou dizer o nome do usuário, vai ser o root. Não tem senha, o root, tá? Veja que essa aplicação é uma aplicação educacional, a gente está aprendendo, tá? Mas quando você for criar a sua aplicação comercial, você não pode colocar a senha root, ou desculpa, o usuário root sem senha, tá certo? Você cria um usuário e você cria uma senha para o seu banco de dados, tá? Mas nesse caso não tem. E eu vou utilizar a base chamada de Popcorn TV, tá certo? Vou falar um pouquinho aí sobre essa base de dados, tá? Vocês já sabem trabalhar com banco de dados, vocês já sabem criar um banco, tá certo? Já sabem como é que faz para visualizar o banco, administrar, né? Então, vocês já pagaram essa disciplina, mas eu vou dar uma pincelada para vocês aqui como é o nosso banco. Vocês já devem estar imaginando como é que vai ser o banco de dados, tá certo? Como vocês devem imaginar, o banco de dados vai existir uma tabela filmes, tá? Uma tabela de filmes,
E dentro da nossa tabelinha de filmes, cada filme vai ter as informações de título, código, sinopse, quantidade e trailer, tá certo? Vou dar uma pausa aqui no desenvolvimento do repositório para mostrar como é que é o banco de dados para vocês. Então vou abrir aqui o XAMPP e a parte de configuração do MySQL, tá certo? Opa, desculpa, administração, né? Vou administrar o banco, tá? Ele vai abrir aqui o nosso browser. Ele vai mostrar o PHP admin, né, que vocês já conhecem, vocês já devem estar aí bastante acostumados com ele, tá certo? Então a gente vai ver as nossas bases de dados, tá? Quais são as nossas bases de dados que tem nosso programa? Bem, eu criei aqui, pessoal, uma base de dados chamada Popcorn TV. Então criem também vocês essa base de dados Popcorn TV, tá? Vocês já sabem como fazê-lo. Tá certo? Essa base de dados Popcorn TV, ela tem uma tabela filme, né? Que essa tabela filme ela vai conter as informações dos filmes. Veja que aqui nessa minha base de dados eu já tenho 3 filmes cadastrados, tá certo? Eu vou deletar esses filmes aqui, tá? Para que a minha base fique limpa, tá certo? Então, a base de vocês, quando vocês criarem, vai ter uma base limpa, tá? E aí vocês, ó, vão ter a base, vocês criam uma tabela filme. Dentro dessa tabela, vamos ver aqui a estrutura da tabela, tá certo? Dentro da tabela filmes, vocês vão colocar essas entidades da tabela. Então a tabela vai ter a informação de título, o código vai ser chave primária, lembre-se de colocar auto-incremente, tá? O código vai ser um inteiro, o título vai ser um varchar, tá certo? Eu coloquei aqui de 100 posições. Sinopse vai ser um varchar também. A quantidade vai ser um inteiro, tamanho 11 no máximo, assim, 11 cada decimais, tá? 11, tipo, tamanho 11, ou seja, de 11 caracteres de tamanho, assim. Então vai ser um inteiro 11. E vai ter também um trailer, tá? O trailer vai ser um varchar também, tá certo? Então, vocês colocam essas informações, criam o banco, tá certo? E esse banco vai ter a tabela filmes, como tá vendo aqui, como vocês estão vendo aqui, tá certo? Então tem essas colunas aqui, como a gente pode ver aqui as colunas do banco, tá? Bem, é isso, certo? Então vocês façam isso e deixem a base de dados dessa forma, tá certo? Se vocês utilizaram, pessoal, uma outra senha, né, para o banco de dados de vocês, então vocês devem mudar aqui o nome do usuário e da senha, tá certo? Então façam isso. Bem, criei a conexão, tá? E aí eu vou fazer o teste, né? Eu vou dizer, ó, se a minha conexão, então, se diz ponto conexão e vou chamar o método conectar, tá? Se o conectar for igual a falso, ou seja, eu não consegui conectar, o que é que eu tenho que fazer, pessoal? Eu vou avisar o usuário, ó, echo, tá? Erro ponto MySQL e erro. Ou seja, eu vou avisar qual foi o erro que aconteceu no meu banco, tá certo? Beleza. Então, fiz aí a parte do meu conectar, tá? Eu estou conectando aí com o meu banco de dados, tá certo? Bem, tem todos esses métodos que a gente está vendo aqui. O primeiro método que a gente vai implementar, veja, vocês podem implementar tudo de uma vez ou podem deixar tudo para o final, tá certo? Ou seja, à medida que vocês forem implementando as funcionalidades, vocês podem, por exemplo, você vai implementar a funcionalidade de obter uma lista de filmes, tá? Então você pode criar esse método agora e deixar os outros métodos para depois, tá certo? Eu vou optar pela opção de implementar logo tudo, tá? Então eu vou implementar todo esse repositório para deixar ele pronto e depois vou utilizar apenas as funções que já estão implementadas dentro do repositório, tá certo? Então eu vou implementar aqui a função de cadastrar, tá? Então aqui eu vou cadastrar o filme.
Vamos fazer aqui o cadastro, tá certo? Como é que será o cadastro? Bem, o cadastro de um filme, eu vou obter cada uma das informações do filme, tá certo? Então eu vou obter aqui o título do filme, tá? Vai ser igual a o filme, que é o objeto, filme que está sendo passado como parâmetro. E vou obter o get título, tá certo? Filme get título. Pronto. Já tenho a chamada, né? Ou já tenho a informação do título do filme. Eu preciso também, para cadastrar o filme, vejam que na tabela a gente tem todas essas informações, tá? Cadê a tabela do banco de dados? Aqui a gente tem as colunas, tá certo? A gente tem o título, a gente tem a sinopse, quantidade e trailer. Então a gente vai precisar passar todas essas informações. Título, a gente vai ter a sinopse, o filme, ponto, get, sinopse, tá? Filme, get, sinopse. A gente também terá a quantidade e o trailer. Então a gente tem a quantidade, será filme, get, quantidade. E a gente também tem o trailer, tá? Trailer vai ser igual a filme, ponto, get, trailer. Beleza, pessoal. E agora eu vou criar o meu SQL, né? Criar o meu comando SQL. Então o SQL vai ser igual. Eu já tenho esse comando aqui, eu vou copiar, tá certo? Repositório de filmes. Vou pegar aqui de outro repositório que já está pronto. Esse repositório aqui está no caderno de vocês. Veja que o código ele é igual, tá? Eu vou só copiar essa parte aqui. Então você vai ter na sua SQL insert into filme, tá? Vou passar o título, código, sinopse, quantidade e trailer. Título, código, sinopse, quantidade e trailer. O código, como eu estou cadastrando, tá certo? Eu estou passando o código null, né? Por quê? Porque ele vai ser, quando eu passo null, ele vai auto-incrementar lá, dentro do banco, um novo código, né? Ele vai criar um novo código aí para esse filme. E lembre-se que a variável do código aqui é auto-incremento, tá certo? Ele vai incrementar automaticamente, tá? Quantidade de trailer, eu vou passar os valores. O título que eu criei aqui, ó, no sinopse, quantidade e trailer. Observem a ordem, tá, pessoal? A ordem da passagem de parâmetros tem que bater com a ordem que você declarou aqui. Vocês aprenderam isso aí na cadeira de banco de dados, tá? Beleza, criei a função de cadastrar. Agora eu vou criar a função de remover, tá certo? Remover é mais simples, tá? Eu vou, para agilizar aí o tempo de vocês da aula, eu vou copiar também, tá? Essa função de remover o filme do banco, tá? E vou explicar para vocês o que é que ele faz, tá certo? Bem, remover o filme, eu vou fazer um delete from filme, né? A tabelinha de filme, onde o código é igual ao código que foi passado como parâmetro. Opa, eu fiz um errinho aqui, que é o seguinte, o remover filme, ele passa, na verdade, pessoal, peço desculpas, ele passa o código, tá? Então ajustem aí na rotina aí de vocês, tá certo? Ele passa o código aqui também, então ele vai passar o código. E aí eu passei esse parâmetro, tá certo? Passei o código, o que é que vai fazer? Deletar da tabela de filmes, onde o código é igual ao código, tá? Além disso, tem a rotina de atualizar filmes, tá? Eu vou copiar também, para que a gente ganhe um pouquinho de tempo, tá? O vídeo já está começando a ficar longo, tá? Então aqui eu tenho atualizar filmes, vou atualizar o filme aqui também, tá? Então peguei a informação do título, o código, sinopse, quantidade e trailer de quem do filme que eu passei como parâmetro e vou chamar a função update do SQL. Então vou chamar update, passo o filme, o título, sinopse, quantidade, onde o código é igual ao código que eu passei do filme como parâmetro, tá certo? Além disso eu tenho um buscar e get list de filmes. Então eu vou buscar o filme e vou chamar a rotina de get list de filmes, tá certo? Vou explicar para vocês
esses 2 métodos aqui. Copiar também para o nosso novo projeto. Então tenho o get lista de filmes e tenho buscar filmes. Como é que eu faço uma busca do filme, né? Como é que eu busco um determinado filme? Deixa eu aumentar aqui o tamanho da tela. Bem, para buscar filme eu faço uma busca pelo código, tá? Eu vou buscar pelo código do filme, tá certo? Então eu faço o que? Um select from filme, onde o código é igual ao código. Ele vai me retornar uma lista, tá? Só que eu só preciso, de fato, do primeiro registro dessa query, porque o código só terá um, tá? Então eu tenho aquela função que eu criei anteriormente de conexão, que é obtém primeiro registro da query. Olha aqui, ó, obtém o primeiro registro. Então eu vou retornar o primeiro registro dessa query, tá? Que é o filme, né? Que vai estar lá as informações do filme, que é aquela linha, e eu crio um novo objeto. Passando a linha vai ter o título, o código, a linha, o sinopse, a quantidade e o trilho. Então criei um novo objeto com essas informações, tá? E retorno esse filme. Ou seja, é como se eu criasse um novo objeto a partir das informações que vem do banco, tá? Então isso é que é interessante. E além disso, a gente tem a função get lista de filmes, que executa uma query, ele dá um select, tudo from filme, tá? E vai retornar um array de informações. Eu crio um novo objeto para cada linha do array. Então, quanto esse aqui eu retorno apenas o primeiro objeto para um determinado código, tá? Esse aqui ele vai criar um conjunto de objetos, um para cada linha, tá certo? Então eu tenho um while aqui, ó, e ele vai pegar cada uma das informações, tá certo? Coloca essas informações no array e retorno esse array. Eu retorno o conjunto de filmes do meu banco. Então aqui eu tenho todas as funções, né, do cadastrar, remover, ou seja, todas as funções do meu repositório. Então o meu repositório, pessoal, ele está criado, ele já me permite fazer a conexão com o banco de dados, tá? E a gente vai agora, na próxima parte da videoaula, a gente vai utilizar funções de listagem. Então a gente vai listar informações a partir dessa estrutura que a gente está criando, tá certo? Nós temos agora o repositório criado, né? O repositório está criado aqui, o repositório de filmes, tá? Com todas as informações que a gente precisa, tá? O repositório de filmes tem que cadastrar, remover, atualizar e etc. E também a gente fez o seguinte, pessoal, complementando aqui o nosso repositório, eu criei um novo objeto repositório, tá? Então tem todos aqueles métodos de criar, buscar, obter a lista de filmes. Ao final do arquivo, antes de fechar a tag do PHP, a gente vai criar um novo objeto repositório. Então esse objeto repositório, uma vez que é criado, ele já conecta no banco, tá? Aqui ele já faz a conexão e já deixa o banco, vamos dizer assim, exposto, né? Para a gente poder fazer as consultas e inserir e remover os dados, tá certo? Então tá aqui o nosso arquivo index.php. A partir desse arquivo é que a gente vai começar o nosso trabalho, tá? Esse index.php está igual ao que está no projeto que eu vou mandar para vocês, no Ava, né? Então ele tem aí o nosso arquivo HTML com todas as suas declarações e tudo mais, e ele cria esse Popcorn TV aqui, tá certo? Então quando eu refrescar essa página, a gente vai ver que tem um conjunto de filmes que está previamente cadastrados, tá? Os filmes básicos aí do Popcorn TV, tá certo? E eles estão listados aqui embaixo. Então a gente tem Poeira Automato, Tranças do Rei Careca. Vejam que isso aqui é uma tabela do HTML, tá? E cada tabela tem uma linha que corresponde a um determinado filme. Eu vou tirar essa tabela e vou deixar apenas um elemento, tá certo? Observe onde aqui é exatamente o código. A gente tem essa tabela aqui, tá? E aí a tabela a gente tem uma linha que indica o filme, a outra linha ela indica de fato o filme cadastrado. Se a gente refrescar essa página, vou refrescar essa página aqui, a gente vai ver. Só um momento, deixa eu limpar aqui o cache, tá? Se a gente refrescar a página não salvei, pronto. Agora
A gente vai ver que só tem um filme aqui cadastrado. Bem, e se eu quiser, pessoal, mostrar os filmes que estão no banco, como é que eu faço? Né? Para eu pegar os filmes do banco, eu vou ter que inserir um código PHP aqui no meio, tá? Que ao invés de apresentar linhas por linhas de uma forma fixa, como está aqui, fixa, a gente vai pegar esses filmes aí da informação do banco. Então, para fazer isso, eu crio uma nova tag PHP no começo do arquivo, tá? No começo do arquivo, assim como eu tinha feito anteriormente, ok? E aí a gente vai fazer a nossa continuação, né? Então, no começo do arquivo, eu tenho o que? Eu tenho a declaração, né, do HTML. Antes dessa declaração, eu vou criar uma tag PHP, então eu vou colocar aqui a tag PHP, tá certo? E vou fazer a importação, né, do repositório, tá? Então, como a gente precisa que esse repositório seja criado, que a gente consiga poder, para que a gente possa fazer chamadas nesse banco de dados, a gente precisa do repositório. Então, tudo a gente vai utilizar o repositório, tá? Então, a gente vai utilizar o repositório underline filmes.php. É importante dizer o seguinte, tá? Eu renomeei o repositório para repositório filmes, ok? Para que fique igual ao caderno de vocês. Então, antes, no começo da videoaula, eu tinha colocado repositório apenas, tá? Então, aqui eu coloquei repositório filmes apenas para que fique com o mesmo nome, tá? Então, eu renomeei esse arquivo aqui. Então, eu vou requerer o repositório filmes.php e aqui eu vou criar os meus filmes. Então, filmes, né, a lista de filmes que eu vou obter vai ser repositório filmes, tá aqui o repositório, ponto, get lista de filmes. Então, eu vou obter a lista dos filmes que estão cadastrados. Qual é a árvore ou qual é a forma dele chamar esse método, né? Ele vai chamar o método a partir do repositório. Onde é que está esse repositório? O repositório está sendo criado aqui, ó, pessoal, na classe, no arquivo repositório filmes. Então, eu já crio esse repositório. O repositório, uma vez criado, eu posso utilizar a função getLista de filmes, que eu obtenho por aqui, por esse método que já tinha criado aqui no repositório, se vocês recordarem. E aqui nesse método eu executo a query, select tudo a partir da tabela de filmes, crio um array, tá? E linha por linha, enquanto ainda existir linhas nessa tabela, eu crio um novo objeto filmes, está aqui ó, a criação de um novo objeto, tá? E guardo esse objeto no array. Então eu dou push no array e retorno o array com todos os filmes cadastrados dessa lista, tá certo? Aí uma vez que eu tenho todos os filmes, eu coloco aqui no objeto. Então o que é que vai ter aqui? Eu vou ter um objeto, que é um array, que vai conter todos os filmes cadastrados no meu banco de dados, tá? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma tag aqui que vai percorrer, tá certo? Uma tag PHP que vai percorrer todos esses filmes que estão nesse array, tá? Tá marcado aí no caderno de vocês como é que eu faço isso. Então eu vou mostrar aqui que enquanto, né, os filmes, vou colocar aqui filme temporário, tá? Igual tá no caderno de vocês. Temporário é igual array, vai ser igual array shift, certo? Array underline shift, ok, os filmes cadastrados, tá? Abro parênteses, abro chave e aqui eu coloco uma tag, tá? De fechar a chave, né? A gente precisa sempre que abre a chave, a gente precisa fechar a chave, então a gente tem um PHP que faz o que? Apenas fecha a chave, tá? Então, nesse meu código PHP aqui, pessoal, eu estou varrendo a lista de todos os filmes cadastrados no banco. Então, para cada filme eu guardo uma variável filme temporário. E o que é que eu vou fazer? Por enquanto, eu vou apenas ecoar o título do filme. Então, eu venho aqui, ó, no meu PHP, tá certo? E apenas ecoo o título deste filme, tá? Então, eu venho aqui no título e faço uma nova tag PHP. Vou chamar a função echo o filme temporário, né? O filme que eu acabei de criar. Ponto. E aí eu tenho o get título, o título do filme que eu vou retornar, tá certo?
Uma vez que eu faça isso, a gente tem um código, né, funcionando aí. A gente tem, de fato, a chamada de um novo filme, né? A gente vai apresentar esse filme. Então vamos ver esse código aqui funcionando, tá? Vejam que para a gente fazer isso, antes de tudo, pessoal, antes de mais nada, a gente tem que verificar como é que está o banco de dados. Então, nessa parte aqui, eu criei, né, a minha função principal, que ela vai buscar esses dados do banco. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês como é que faz a configuração desse banco e vou testar esse método, tá certo? Antes de que vocês possam listar algum filme, tá? O código já está pronto, lembrando que o código já está preparado, né? Aqui está a parte de listagem, então está aqui toda a infraestrutura necessária. O que a gente vai fazer? A gente vai testar o código, né? Para a gente testar o código, a gente precisa, de novo, verificar as informações do nosso banco de dados. Então, a partir do PHP admin, lembrando que o PHP admin pode ser administrado por esse botão aqui, ó, admin, tá? Do XAMPP, ok? Então a gente vai inserir um determinado dado. Para a gente inserir, a gente clica aqui no botão insert, tá? Que fica aqui na parte superior, e a gente vai inserir um determinado valor, tá certo? Então a gente vai criar um novo filme. Vamos supor que a gente crie o filme A Volta dos que não foram. Tá, o código é 12, não, o código ele vai ser criado automaticamente, então a gente não coloca, tá certo? A sinopse, blá blá blá, quantidade, vamos supor que a quantidade é 12, tá? E o trailer será www.youtube.com/trailer, uma informação qualquer, tá? Isso vai ser, obviamente, inserido pelo usuário. Então, quando a gente mandar o comando de inserir, a gente vai ver, né, que uma linha foi inserida, tá certo? O ID da linha foi 18, tá? Então, quando a gente voltar para a tabela de filmes, cliquei aqui na tabela de filmes, apareceu A Volta dos que não foram. Bem, essa informação ela tem que ser mostrada, tá, pessoal? Na nossa página principal. Então, a gente está aqui a página, né? E o que é que vai acontecer? Uma vez que o nosso código está todo preparado, todo setado, tá? A gente vai refrescar a página e apareceu aqui, ó, A Volta dos que não foram. Se a gente inserir mais alguma entidade no banco, tá? Vamos supor que a gente insira agora um novo filme, tá certo? Então, o novo filme será, vamos supor que será A Lenda do Rei Arthur, sei lá, algum filme qualquer, tá certo? O código a gente não coloca. A sinopse será a sinopse dele. A quantidade 1, 2, 3, 4. E o trailer www.www. Tá? Uma informação qualquer. A gente mandou. A informação foi cadastrada no banco. Tá certo? A gente clicar aqui na tabelinha de filmes. Tá aqui, ó, A Volta do que não foram e A Lenda do Rei Arthur. Quando a gente abrir o nosso programa, o usuário entrar no site, a gente vai ver que tem 2 filmes cadastrados, A Volta do que não foram e A Lenda do Rei Arthur. Beleza, a listagem está funcionando. O que é que vai faltar para a gente fazer agora, pessoal? A gente vai agora fazer as outras funcionalidades, né? De cadastrar, remover, inserir, tá certo? Então a gente tem que fazer isso agora. Então vamos fazer a parte de incluir um novo filme, tá? A gente vai incluir um novo filme. Então, como é que a gente fará isso, pessoal? A gente vai criar um novo arquivo, tá certo? Esse arquivo ele vai permitir que quando eu clicar aqui no botão enviar, a gente possa, né, redirecionar essa página, essa chamada, para uma determinada página chamada incluirfilme.php, tá? E nessa incluirfilme.php a gente vai obter as informações que foram enviadas por esse formulário aqui, tá certo? E vai inserir essas informações no banco de dados. Então vamos fazer isso. A gente vai abrir aqui o Aptana, tá? Nesse Aptana a gente vai incluir um novo arquivo, tá certo? Esse arquivo vai ser do template, né? A gente vai criar um arquivo chamado incluirfilme.php, então será incluirfilme.php. Vou finalizar a criação, pronto, criei o meu arquivo PHP, tá? A gente vai fazer esse arquivo igual que está com o caderno de vocês. Para a gente incluir esse filme, a gente vai requerer
Então, o repositório de filmes.php, então a gente vai precisar do repositório underline filmes.php. Observem que o nome tem que ser igualzinho a esse aqui, tá? Tem que ser escrito da mesma forma, ponto e vírgula. E aí a gente vai dizer que o filme recebido será igual ao novo filme, né? A gente vai precisar do filme da classe filme, tá? Então, para a gente fazer isso, como a gente inclui o repositório de filmes, a gente já inclui o filme por tabela, tá certo? Então já vem também essa informação do filme. E lembrem-se que nessa página será redirecionado a um objeto, tá? Uma informação que é a informação do post do get. No caso aqui a gente vai utilizar a informação no get, tá? A gente vai chamar no formulário aqui index.php. Então nesse get aqui a gente vai passar as informações do título, sinopse, quantidade e trailer, tá certo? Então a gente vai receber um novo filme, passando dentro do request, tá? O título, tá certo? Além disso, a gente não vai passar o código vai ser nulo, tá certo? Para esse exemplo aqui. A gente vai passar também a sinopse. Então a gente vai ter a sinopse. Teremos também, além da sinopse, a quantidade. Opa. Então a gente terá aqui a quantidade. E, por último, o trailer. Tá? Então a gente passa aqui ponto e vírgula. Trailer, tá? Então o que foi que a gente passou de informação para o filme? Eu vou dar uma ajustada aqui para ficar melhor para vocês verem. Tá? Estou passando o filme, o código, que vai ser nulo, a sinopse, tá certo? As informações do construtor, basicamente a gente está utilizando o que, pessoal? As informações do construtor de filme. Ó. O construtor recebe título, código, sinopse, quantidade e trailer. Então quando a gente vai incluir, a gente inclui título, sinopse, corrigindo aqui quantidade e trailer. Tem uma informação a mais aqui, tá? Título, sinopse, quantidade e o trailer. Título, sinopse, quantidade e trailer. Criei um novo filme a partir das informações recebidas do formulário. E aí agora eu vou chamar o repositório, tá? Cadastrar filme. E aí quando eu cadastro o filme, eu vou passar o filme recebido como parâmetro. Filme recebido como parâmetro, tá certo? No exemplo de vocês, a gente tem a informação de um header, tá? Header location index.php, ou seja, a gente vai agora, pessoal, migrar para esse determinado header, né? Então a gente vai voltar para a página index.php. Então a gente vai chamar de novo esse header aqui, ó, que vai voltar para aquela determinada página. Então a location vai ser igual ao index.php. O que é que a gente está fazendo aqui? A gente está apenas voltando, né? Qual vai ser o fluxo? Né? Qual é o fluxo que vai seguir esse nosso programinha? O programa vai fazer o seguinte: o index é essa página principal. Então o usuário vai inserir as informações do filme, o nome do filme, a sinopse, quantidade e o trailer do filme. Em seguida ele vai apertar o botão enviar. Quando o usuário apertar o botão enviar, o que é que vai acontecer? Deixa eu dar uma checada aqui para ver se o filme está gravando. Está gravando aqui o filme normalmente, tá? E aí quando eu clicar no botão enviar, aqui dentro do código do Octano, vamos ver aqui o código do Octano, eu vou chamar o formulário de inserir filme. Aqui, ó, formulário será incluir, tá vendo? E aí ele vai ter as informações do nome, olha aqui o nome do filme, tá? A sinopse, tá aqui a sinopse. A gente vai ter a quantidade, a gente vai ter e o trailer, tá? Então
essas informações, tá certo? São as informações que serão passadas para aquela determinada página, vão ter que ser passadas, né, pelo cabeçalho do form, tá certo? Então, no formulário, quando a gente tiver que inserir o filme, a gente vai ter que alterar a ação do form, tá certo? Então, a gente tem o form horizontal, tá aqui, ó, o form horizontal, que vai ser justamente a parte de inserir o filme, tá? E a gente vai ter que inserir uma ação nesse form, tá? Então a gente vai, além de colocar o filme, a gente vai inserir uma ação. Então a ação desse formulário será direcionar para a página incluir underline filme.php. A gente vai direcionar para essa página, tá certo? E a gente vai dizer o método, né? Para esse caso aqui eu tinha falado que era post, mas a gente vai usar o método, ou tinha falado que era get, mas a gente vai usar o método post, tá? Então eu vou enviar essas informações. Quando eu clicar no botão enviar, para a página incluir. Aí o incluir vai receber o nome do filme, a sinopse, todas essas informações que estão relacionadas aqui em cada um desses IDs aqui, ó, vai ser enviado, tá certo? Para aquela outra página lá do final, tá? Então tudo isso vai ser enviado lá para aquela página de incluir filme, tá certo? Então vai ser sinopse, vai ser enviada, vai ser enviado a quantidade, tá certo? O trailer e assim por diante, tá? Então isso tudo vai ser feito aqui dentro. E aí quando a gente chamar incluir, ele vai chamar o cadastrar filmes. Vamos testar essa implementação e aí a gente vai ver, tá, que o filme vai ser cadastrado. Observe a facilidade do uso do repositório, né? Quando eu utilizo o repositório, eu apenas preciso chamar o método cadastrar. Nenhum outro método mais é necessário, tá certo? Por quê? Porque o cadastrar ele já faz as chamadas do banco de dados, fica tudo embutido aqui dentro. Então a aplicação ela não precisa nem se preocupar com isso, tá certo? Pessoal, só um ajuste aí nesse incluir dados, tá? É que é o seguinte, quando você vai incluir dados, você estava assim, né, com o arquivo index.php, com a informação do ID de filme e filme, tá? Ou das duas, uma. Ou você, quando colocar o ID e o nome, você alterar aqui para filme, ou você altera aqui embaixo para título, tá certo? Então, para ficar igual ao caderno, tá? Eu vou colocar aqui essa informação como título, que é a informação que está recebendo ali no incluirfilme.php. Então, vou colocar aqui título, só esse ajuste, tá? E aí a gente vai testar. Então, quando eu chamar essa rotina, né? Quando eu chamar, desculpa, essa página aqui, eu vou pegar pelo método post, né? A gente vai ter o método post, tá? Que vai enviar as informações de título, request, quantidade e trailer. Então, eu vou executar essa página index.php, tá certo? Como é que eu vou fazer? Eu vou inserir as informações do filme, então eu vou ter o nome do filme de teste, eu vou ter uma sinopse de teste, quantidade de teste dos três e o trailer de teste, tá? E aí eu vou enviar. Quando eu chamar o enviar, a gente vai ter o que? A gente vai ter aqui, só um momento, deixa eu ver se eu salvei, caso eu não tenha salvo. Então, as informações do título, tá aqui o título, sinopse, vou olhar aqui o banco. Aqui o nome, filme de teste. Então, esse filme ele está aqui no banco, tá? Quando a gente
executa a página, a gente verifica aqui que o nome do filme de teste está aqui. Tá certo? Então, se eu colocar agora o filme 2, por exemplo, a sinopse vai ser 1, 2, 3, quantidade 1, 2, 3, trilha 1, 2, 3. Eu enviar, a gente vai ter o filme 2. Tá? Então, todas essas informações estão sendo salvas aqui no banco de dados. Se eu refrescar a página aqui do banco, tá? De administração do banco, a gente vai ver que dentro dessa tabela, tá certo? A gente tem todas as informações. Tá? Então, está tudo sendo guardado. Então, agora a gente pode listar os filmes e verificar a informação dos filmes. O que é que está faltando, professor? Está faltando a gente poder remover esses filmes também, né? A gente poder... Aí está removendo os nossos filmes do banco. Então, para que a gente possa fazer isso, a gente terá que fazer o seguinte. A gente vai ter que criar um novo arquivo, né? O arquivo vai ser chamado de excluir filme.php, então eu vou criar esse novo arquivo, onde é que está nesse momento? Aqui. Um novo arquivo PHP, tá certo? Esse arquivo vai ser chamado de excluir filme. Então você excluir filme.php. E aí quando eu excluir o filme, eu vou finalizar, tá certo? A gente vai ter uma página vazia. E aí a gente vai fazer parecido com incluir filme, só que ao invés de enviar, a gente vai excluir, tá certo? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ter esse mesmo require aqui do começo, a gente vai ter o mesmo header do final, tá? Ou seja, ele vai entrar na página, vai fazer o que tem que fazer, depois ele volta para a página principal, tá certo? E o que é que a gente vai fazer? A gente vai chamar o repositório novamente. Então tudo a gente faz pelo repositório, né? Então a gente vai chamar o repositório, em vez de cadastrar, a gente vai remover. Então a gente vai remover filme, a gente vai passar um determinado código, tá certo? Que código é esse, pessoal? Esse código, tá? Ele é o código do filme. E onde é que a gente recebe esse código? A gente recebe como informação da página. Então eu vou vir aqui com o request, tá? Ele vai pegar tanto o post quanto o get, e no request vocês já aprenderam isso, tá certo? E aí do request eu vou ter que informação do request? Eu vou ter a informação, tá certo? Do código do filme, né? Então a gente vai vir aqui e vai fazer request passando o código. Tá. E onde é que a gente vai passar esse código do filme, professor? Onde é que eu vou poder colocar isso aí? A gente vai poder colocar esse filme dentro da informação do filme temporário, tá certo? Então, quando a gente tem a informação no index do filme temporário, onde é que a gente tem isso? A gente tem na nossa lista de filmes. Vejam, a lista de filmes a gente tem o botão alterar, a gente tem o nome do filme, a gente tem o botão excluir. A gente vai alterar neste botão excluir aqui, tá? Então, no botão excluir, a gente tem o tipo, tá certo? E agora a gente tem uma referência. A referência aqui está vazia, né? Mas a gente não vai utilizar a referência vazia. Agora a gente vai utilizar o nosso determinado, a nossa determinada informação que vai ser para a página de excluir filme, tá certo? Então a gente referência vai ser excluir filme.php, tá certo? E dentro dessa página a gente vai enviar a informação do código, tá? Então a gente vai enviar a informação do código nessa página, que vai ser igual ao código do filme temporário, tá? Então, para a gente pegar o filme temporário, a gente vai ter que colocar um código PHP aqui dentro, tá certo? Então, a gente vai excluir o filme, tá certo? E dentro da exclusão do filme, a gente vai colocar o código PHP dentro dessa exclusão, que vai ser relativa ao código do filme, tá? Então, existem duas formas da gente fazer. Ou a gente ecoa, tá certo? Ou a gente pode simplesmente chamar, ou a gente ecoa o código do filme, tá certo? Então a gente pode chamar diretamente filme temporário ponto get código, tá? É uma das formas, tá certo? Ou então dentro desse dessa informação a gente pode fazer simplesmente o seguinte: a gente coloca, isso é como se fosse um truquezinho, tá, pessoal? A gente coloca aqui, ó, igual no final,
tá certo? Como está no caderno de vocês. Filme temporário, tá? Ponto get código, tá certo? Observe que o código ficou igual ao que está no caderno de vocês, tá certo? Ou seja, eu estou redirecionando a página, tá? Eu vou dar um enter aqui para ficar mais fácil de vocês verem. Eu estou redirecionando a página para onde? Para o filme temporário, para a página excluir, passando o que, pessoal? Eu vou passar agora o código do filme, tá? Então, eu estou passando, de fato, né, estou mostrando a informação do título e aqui eu estou redirecionando a página, tá certo? Para onde tem o código do filme. Então, vai ser igual, aí eu coloquei aqui a informação de leitura, tá? Esqueci aqui somente da informação do cifrão, tá? Então eu estou pegando a variável filme temporário, que é essa variável daqui de cima, e vou pegar o código e vou colocar o código aqui dentro dessa chamada para essa página, né? Então aqui a informação vai vir para essa página aqui, excluir filme, e aí eu chamo o repositório, tá? Quando eu executar, só dar uma conferida aqui se está tudo certo. Index.php, a gente tem aqui o excluir, passou o código, e aí eu vou clicar no botão excluir. Tudo certo? É isso mesmo, tudo certo. Vamos lá, vamos executar. Então a gente vem aqui, ó. E aí a gente tem, por exemplo, a exclusão do terceiro filme. Vamos excluir aqui o nosso terceiro filme, o filme teste, tá? Quando a gente aperta aqui no botão, deixa eu só refrescar a página, né? Antes disso a gente tem que refrescar a página, pronto. E aí, se eu observar o código fonte se eu observar aqui a lista dos filmes, a gente vai ver que tem os filmes aqui cadastrados. Quando eu botar no botão excluir, a gente excluiu o filme que estava selecionado. Agora vamos olhar aqui no banco, né? A gente tem a página ainda não está recarregada, então a gente tem aqui esse nome filme teste que tinha sido apagado, né? E aí quando a gente refrescar a página, a gente vai ver que o filme não está mais na nossa base, né? Então a gente conseguiu fazer a função de deletar filme com sucesso. Então, pessoal, agora a gente vai para a nossa última parte, né, da aula de hoje, né? Essa aula está um pouco longa, mas eu tenho que explicar para vocês todos os detalhes aí do nosso projeto. Então, para essa aula, a gente tem também a informação, ou a funcionalidade, né, de atualizar um filme, que também está no caderno de vocês. Então, vamos ter que passar por ela, tá certo? Bem, o atualizar filme, o código dele é um pouco mais extenso, tá? Ele vai também ter uma página de atualizar filmes, tá certo? Que vai ser criada também, então a gente vai chamar essa página de alterar filmes. A gente tem aqui, ó, Popcorn TV, a gente vai criar uma nova página, né? Que vai ser a página de atualizar filmes. Então eu vou criar aqui, ó, new PHP, tá certo? Do template. E a gente vai ter a paginazinha da gente de atualizar filme.php, certo? Desculpa, o nome foi alterar filme que está no caderno de vocês. Vou tentar replicar ao máximo aí, deixar a aula, né, igual ao caderno de vocês. Então, atualizar filme.php, tá? Apesar de estar criando do zero, eu estou querendo fazer com que o código seja o mais parecido possível com o caderno. Então aqui na base do Popcorn TV a gente criou o alterar filme, tá? Atualizar filme, desculpa. Como é que será esse atualizar filme? O nome deveria ser alterar filme, tá certo? Eu vou colocar aqui alterar filme, para que fique igual alterar filme, tá? Então na hora de criar o arquivo de vocês, coloquem alterar filme, certo? Aí esse código vai ser parecido com os outros, né? Com parecido do código de incluir, tá certo? Bem parecido. A diferença é que em vez de chamar o método incluir, a gente vai chamar o método alterar. Então eu vou copiar e colar o código de incluir, tá certo? O início e o fim vai ser o mesmo, tá? Vai ter essa parte de requerer o repositório e também a criação de um novo objeto do filme recebido. A diferença, pessoal, é o seguinte, é que o filme recebido agora, ele vai também receber o código, tá? Porque o código tem que bater o código recebido com o código que está no banco de dados, tá? Então a gente vai também receber no nosso post lá a informação do código. Poxa, professor, mas no formulário não tem o código. A gente vai ter que criar agora um novo campo no formulário HTML referente ao código.
tá certo? Agora que a gente tem o filme recebido, em vez de chamar a função atualizado, cadastrado no repositório, agora a gente só chama a função atualizar filme, passando o filme recebido aqui como parâmetro. Veja como é simples a mudança aí, né, do nosso código do alterar, tá certo? O alterar é bem similar. E o que é que a gente tem que fazer no index.php, né? Aqui é que a gente vai fazer a grande alteração, tá certo? Aqui é onde vai ter a alteração. Por quê? Porque, como eu disse a vocês, existe um novo campo que tem que ser passado no formulário, que é o campo de código, tá certo? Então, para isso, tá, a gente vai ter que ter um campo escondido, tá certo? Esse campo escondido será o campo relacionado ao código do determinado filme, tá, pessoal? Então, para a gente fazer isso, a gente vai ter que ter um código oculto, tá? Um código oculto relacionado aí ao nosso determinado filme, tá? Então, para que a gente tenha esse código oculto, a gente vai ter que alterar o começo da página do index.php. Então, se vocês olharem aí deixa eu ver o nome da figura. A figura 16 do código do código de vocês vão ver quais são as alterações. A primeira alteração está relacionada ao início da página, tá certo? Então, o início da página, ao invés de ter apenas a lista dos filmes, agora a gente vai ver qual é o destino. A gente vai criar uma variável para destino, tá? Essa variável destino, ela vai dizer se o meu código ele vai ser incluído, ou seja, se o formulário vai ter como destino a página incluir ou a página alterar, né? Eu vou poder agora, usando aquele mesmo formulário, ou alterar esse formulário daqui, deixa eu mostrar para vocês. Esse formulário aqui agora, pessoal, ele vai tanto apontar agora para o incluir como para o alterar, né? O alterar ele vai ter essa diferença. A gente vai reusar esse formulário e quando eu clicar em enviar, dependendo da alteração ser incluir ou alterar, eu vou chamar ou a página incluir ou a página alterar, tá certo? Então a gente vai vir aqui para esse formulário, a gente vai criar uma variável na página index.php, tá? Então vou abrir aqui o index.php, cadê ele aqui? E aí vou dizer o destino, tá? O destino inicial, o destino padrão vai ser incluir. Então o destino padrão vai ser incluir underline filme.php. Essa é a primeira alteração, tá certo? A gente vai dizer que o destino vai ser incluir.php. A segunda coisa que a gente vai fazer é o seguinte: quando a gente carregar a página, a gente vai verificar se o atributo código, né, a variável código, que é uma variável temporária, que a gente vai ver ela mais na frente, ela foi setada, tá certo? Ou seja, ela está com algum valor. Essa variável código é o código do filme que está dentro do formulário aqui. Vai ter um filme aqui nesse formulário, tá certo? A informação do filme. E quando eu clicar no botão alterar, eu vou carregar um determinado elemento do formulário que vai estar escondido, como se fosse um elemento aqui embaixo do filme, que fosse o código. Se esse elemento escondido for setado, é porque o código da página vai ser alterado. Se o elemento não tiver setado, é porque a gente vai incluir o filme, tá certo? Então eu vou mostrar esses mais detalhes mais na frente, mas por enquanto a gente vai escrevendo o código, tá certo? Então se i7, ou seja, se o determinada variável, que vai ser a variável, eu vou chamar aqui pelo get, tá certo? Que é o código, tá? Se o código da página tiver sido setado, então o que é que eu vou fazer, pessoal? Eu vou simplesmente dizer que o destino agora é alterar filme, vai ser alterar filme.php, tá certo? Não é mais incluir, alterar underline filme.php, não vai ser incluir, ou seja, se tiver setado é porque esse código ele veio na verdade da inclusão, da alteração, né? Ou seja, eu cliquei no botão alterar aqui, ó, esse botão, aí o que é que vai acontecer? Quando eu clicar no botão alterar, eu vou carregar aqui desse formulário as informações de um filme, tá? Aí vai ter um formulário escondido aqui, código, que vai estar sendo relacionado a um desses filmes aqui que foi cadastrado. Porque eu preciso dessa informação do código para alterar lá no banco de dados, tá certo? Então, eu vou voltar aqui para a nossa página inicial e eu também vou precisar desse código, tá? Então, o código do filme
vai ser igual ao get, tá certo? Desse determinado código aí que a gente passou como parâmetro, né? Além disso, se eu tenho um código, eu vou precisar pegar esse filme lá no repositório, né? Então eu vou pegar o repositório, vou pegar a informação do repositório, tá certo? Repositório, ponto, buscar filmes, tá? Então eu vou buscar o filme passando esse determinado código, tá certo? Ou seja, eu estou pegando o filme que foi passado para mim pela parte de baixo lá do código que eu vou mostrar mais na frente, ou seja, pelo alterar filme. Como é que vai funcionar? Vai funcionar a sequência de eventos vai ser o seguinte: eu quero alterar esse filme, eu clico aqui no botão alterar. Quando eu clicar nesse botão alterar, a própria página, esse index.html, vai enviar para essa mesma página o filme que está aqui nessa linha da tabela, certo? Ou seja, a volta dos que não foram. Aí vamos olhar no banco, a volta dos que não foram, tem um determinado código que é 18, tá? Para que eu altere esse código, esse filme que está no banco de código 18, eu tenho que guardar essa informação aqui no formulário, tá certo? Então eu vou receber essa informação do formulário, vou guardar aqui, de uma forma escondida, tá certo? Não vai aparecer para o usuário, mas vai estar a informação aqui salva, e depois eu vou enviar para aquela determinada rotina de alterar, tá? Então para aquela determinada arquivo de alterar, então eu vou enviar, quando eu clicar no botão alterar, eu vou enviar aqui para alterar filme, tá certo? E esse alterar filme, de fato, ele vai enviar as alterações para o banco. Cadê o alterar filme? Tá aqui o alterar filme, tá certo? E aí eu vou enviar, tem que fazer todo esse caminho, tá certo? Eu vou recapitular esse caminho quando eu terminar o código, tá? Então, eu chamo o método buscar filme, tá certo? E aí eu digo que o oculto, tá? Vai ter uma variável oculta aí, oculto, vai ser igual, tá certo? Ao input. Eu vou copiar essa parte aqui do que eu já tenho pronto, só para não perder tempo, tá certo? Então, index.php, só refrescar aqui. Só um momento. Então eu vou pegar essa informação daqui, tá? Para criar um campo oculto, eu digo que oculto vai ser igual ao input type, ou seja, o que é esse input type? É o input do formulário, tá certo? É um input muito parecido com esses daqui que a gente tem. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse input daqui, ó, tá vendo? Input sinopse, a gente vai ter o input trailer e a gente vai ter o input oculto, tá? Que é esse input que vai ser escondido, vai ser o nome do código, tá certo? O valor vai ser justamente o valor do código do filme que você foi passado aqui como parâmetro e pronto. E agora, quando a gente estiver visualizando, tá certo? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Quando a gente vai visualizando o formulário, tá? Que é justamente esse formulário de incluir, tá certo? A gente vai ver, tá, que além dessa informação do nome dos filmes, tá, do título, a gente também vai ter um formulário oculto, tá? Então aqui em cima do incluir, onde tem esse field set aqui, ó, tá vendo? A gente vai também colocar a informação do oculto. Então eu vou colocar aqui uma tag, tá certo? Essa tag vai ser igual a informação, aí coloco arroba, tá? E oculto. Ponto e vírgula. Ok? O que é que vai acontecer? Eu estou criando, de fato, pessoal, um formulário oculto aqui para vocês, tá? Além disso, eu tenho que mudar a ação da página, né? Então, ao invés da ação da página ir para incluir.php, a gente não pode mais ter esse tipo de informação. A gente não pode direto jogar o incluir.php, tá certo? A gente agora vai ter que dizer se ele vai para o método alterar ou se ele vai para o método, para o determinado destino, né? Então eu vou colocar aqui, o que? Eu vou colocar aqui destino, tá certo? A minha variável de destino.
Pronto. Então aqui eu posso ir ou para alterar, quando eu tenho aqui o destino padrão vai ser para incluir, né? Ou se eu tiver com um objeto sendo carregado, eu vou para o botão alterar, tá? Terminei, pessoal? Não, ainda não terminei. Para que eu possa terminar, tá? Eu vou agora alterar o botão alterar, tá? Ou seja, aqui quando eu tenho o loop, né, com todos os DVDs cadastrados, tá certo? Então eu vou fazer o seguinte, no botão alterar, eu vou chamar, parecido com o que eu fiz no instruir, eu vou colocar uma referência também, tá? Então aqui, ó, eu vou colocar uma referência, eu vou copiar essa parte aqui, tá certo? Só até antes do excluir. E ao invés de ter essa referência para uma página vazia, como estava antes, né, uma coisa temporária, tá certo? Eu vou agora colocar referência, de fato, para o método alterar filme, tá? Então a gente vai ter, ou para o arquivo alterar filme. Então aqui a gente vai utilizar, de fato, a função, index.php, tá? Ou seja, a gente vai chamar a própria página, não é alterar filme, esqueça, desculpa. A gente vai chamar a própria página, tá? E vai passar o código do filme temporário, tá certo? Da mesma forma como a gente tinha feito anteriormente. O que é que vai acontecer? Vamos lá, vamos seguir aí e recapitular essa parte, porque essa parte realmente é um pouco mais, exige um pouco mais de atenção da gente, tá? Então, na função principal, o que é que eu vou ter? Vou recarregar aqui a página para mostrar para vocês. Tá? O passo 1. O passo 1 é o seguinte, você tem um determinado conjunto de filmes carregados, tá? Se eu vim aqui, por exemplo, colocar filme 1, a sinopse é 1, 2, 3, quantidade 1, 2, 3, trailer 1, 2, 3, só para facilitar. Quando eu clicar no botão inserir, eu vou enviar o filme, um novo filme para a base, tá? Então na base de dados, o novo filme vai ser incluído. Tem aqui filme 2, eu vou colocar agora, tá certo? Quando recarregar o filme 1, pronto, tá aqui o filme 1. O código dele é o 27. Se eu quiser alterar esse filme, o que é que eu vou fazer, pessoal? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou clicar aqui no botão alterar, filme 1. A página do index.php, ela vai mandar para a própria página, ou seja, vai mandar se carregar novamente, tá? E eu vou receber um determinado código do filme, que é esse filme que está sendo escolhido aqui, o filme 1. Então eu vou mandar para a própria página esse código desse filme, que eu vou chamar do filme 1. Esse código vai ser passado aqui no começo, ó, e eu vou ler, tá certo? Na hora de dizer o destino, se o destino do botão, tá? Que por enquanto, na parte inicial, né, quando eu abro a primeira vez a minha página, o botão é incluir. Quando eu cliquei lá no botão alterar, vejam que eu tinha clicado no botão alterar, né? Eu verifico se esse determinado código foi passado como parâmetro, ou seja, se a página ela veio da forma padrão ou se ela veio proveniente desse botão alterar aqui, ó. Se ela veio proveniente do botão alterar, porque eu passei um código como parâmetro, que é o código do filme. E aí, se eu passei o código do filme, eu carrego esse filme no formulário, tá certo? Então eu vou buscar um determinado filme com esse código aí que eu passei para vocês, tá? Só um momento, deixa eu ver aqui se tá tudo ok. Então eu passei esse determinado filme, o nome é filme e não filmes, corrigindo apenas aí para que vocês para que esse erro não ocorra, tá? Isso estava errado aqui, tá certo? E esse filme eu vou guardar ele como sendo um filme temporário, tá certo? Aí guardei esse filme. Então, o que é que eu fiz agora aqui embaixo? Na hora de apresentar as informações do filme, tá? Eu vou ter um campo oculto aqui no meio, tá certo? E eu vou colocar o destino do form como sendo ou alterar filme ou incluir filme. Coloquei um campo oculto. Esse campo oculto é justamente, pessoal, o código do filme que vai ser passado como parâmetro. O código tem que estar guardado para eu enviar para o alterar, tá certo? Então eu tenho um campo oculto. Além disso, faltou aqui alterar
Além disso, a gente tem que colocar também o valor do determinado label, tá certo? Ou seja, o valor do filme do título, o valor da sinopse, o valor da quantidade, tudo isso tem que ser alterado, tá? Dentro do formulário, tá certo? Então aqui, ó, onde tem filme, que é justamente essa informação do filme, da sinopse e tudo mais, eu não posso mais colocar simplesmente o valor padrão, o valor sem nada, porque se vier de alterar, eu tenho que colocar o nome do filme aqui, tá? Então eu vou colocar aqui o valor, e aí o valor vai ser justamente a informação. Aí preste atenção nessa parte, tá? Essa parte é um pouco mais complicada, então a gente tem que prestar atenção. Então o valor vai ser o PHP passando echo. E aí eu vou ver, se tiver setado o filme, aquele filme que eu guardei lá em cima, tá certo? Esse filme daqui, ó, pessoal. Este filme aqui, que é o filme que vai ser carregado na página para ser atualizado. Se tiver setado o filme, o que é que eu vou passar como parâmetro, tá certo? Eu vou passar então o filme título, tá? Deixa eu ajustar. Filme.get título, tá certo? Se não, eu não passo nada. Observem aqui como é que é o valor, tá certo, dessa variável. O código é um pouco mais complicado do que o restante, mas dá para vocês entenderem sim. Então, eu vou passar o echo, tá certo? E aí eu vou verificar se o filme tiver setado, ou seja, se essa página ela veio a partir do botão alterar que foi clicado, eu vou chamar o get título. Eu vou apresentar o nome do título dentro do campo do formulário. Se não, eu não apresento nada, tá certo? Então vou alterar aqui esse valor e vou colocar esse valor para todos os outros componentes aí do meu formulário, tá certo? Então, eu tenho esse input, né? Eu tenho aquela determinada entrada, tá certo? Que é o título, né? O título ele vai ter o nome título, vai ter o texto, terá também o valor, tá certo? O valor está passado aqui também como parâmetro e vai ter também o restante das informações, tá? Tá tudo aí no caderno de vocês. Terminei o meu formulário, tá certo? Vamos testar inicialmente só para ver se o título do filme está aparecendo, tá? Antes de fazer qualquer coisa além disso, tá certo? Então a gente vai testar, vou testar aqui junto com vocês, tá? Eu vou recarregar a página. A página agora vai ter essas novas informações, tá certo? Quando eu clicar no botão alterar, o que é que vai acontecer? Opa! Uma chamada para o método indefinido obtém primeiro registro da query. Está dizendo que não achou o método primeiro registro da query na linha 62, tá certo? Então vamos olhar a linha 62 de repositório de filmes. Vamos ver o que aconteceu. Repositório de filmes. Na linha 62 está chamando de conexão. Obtém primeiro registro de query. Só verificar se o nome está escrito da mesma forma. Ah, sim. O nome não é obter primeiro registro de query aqui, tá certo? É obtém, tá? Então, só vou ajustar isso aqui para ficar igual ao caderno de vocês, tá certo? O caderno de vocês está chamando obtém primeiro registro da query. E aqui a gente também tem que ter esse mesmo nome, tá bom? Então ajusta aí no caderno de vocês, tá certo? Essa função aqui ela não está
totalmente correto. Então vamos continuando. Então quando eu voltar para a página, ó, carregou aqui o nome do filme, tá? A Volta dos que Não Foram. É importante que a gente vá testando aos poucos. Então a gente viu aqui que o código de fato está funcionando. Se eu clicar aqui, ó, alterar 2, a gente viu aqui que o nome agora vai ser A Lenda do Rei Arthur. Alterar 1 e aí alterar 2, alterar 3, aí todos os métodos alterados, cada botão, estão funcionando, ou seja, estão carregando. E vejam aqui que o código do filme foi passado como parâmetro. Então código igual a 18, tá? O código está funcionando. Só lembrem de consertar aqui o método conexão.php, tá? Realmente os nomes têm que ser iguais das funções, tá certo? Tá, pessoal, e aí o que é que a gente vai ter que continuar fazendo, tá certo? A gente vai ter que continuar a função index PHP do Popcorn TV. Tá? Então a gente fez a obtenção do valor do título, a gente vai ter que fazer isso para as outras também, tá certo? Então a gente vai ter que fazer também para a obtenção do valor, tá? do trailer também, tá certo? E vai ter que ter a obtenção do valor da sinopse e assim por diante, tá? Então aqui para a sinopse a gente vai fazer a mesma coisa, tá certo? Então tá aqui a sinopse, ela tem uma determinada área de texto, tá certo? E antes que a gente termine, né, a área de texto, a gente vai colocar também a informação do get sinopse. Então aqui dentro, ó, da área de texto, onde vai ter o texto declarado, a gente vai colocar diretamente, tá? Então a gente vai abrir, essa parte é um pouco diferente. A gente abre e fecha o código PHP, tá certo? E aqui dentro a gente vai colocar echo filme get título, não get sinopse. Observem como é diferente essa parte, tá? Get sinopse, tá certo? Então aqui a gente tem um valor do campo, tá certo? Ou seja, um input é um campo, e aqui a gente tem um valor da text area, tá? Então a gente vai pegar a sinopse do filme. Vamos testar esse código também para ver se está tudo funcionando, tá certo? Então, quando a gente vê a sinopse, a gente vê aqui que a sinopse do filme foi blá blá blá, assim como eu tinha setado anteriormente, tá? Se eu alterar agora o filme 1, a gente vai ver que agora a sinopse é 1, 2, 3. Alterar a Volta dos que Não Foram, blá blá blá, a Lenda do Rei Arthur foi sinopse e assim por diante, tá certo? Beleza, a gente já alterou agora a sinopse. Agora a gente vai alterar também o valor da quantidade, né? A quantidade do filme. Então, para isso a gente vai, como a quantidade é um campo também, tá certo? A gente vai fazer algo parecido com o que a gente fez anteriormente, tá? Então, vamos continuando aqui. A gente tem o título, a gente tem a sinopse, a gente também tem a quantidade, né? Então, depois do campo do texto, a gente vai dizer, ou seja, copiei e colei o valor de get título e aqui a gente vai colocar get quantidade. Mesma coisa eu vou fazer agora para o trailer, tá? Então, depois do texto, então aqui é o texto, o tipo texto, né? Eu vou colocar agora o get trailer, tá certo? Pronto, então eu tenho a forma de alterar todos os dados do meu banco, né? Então, aqui, ó, quando eu clicar alterar, ele vai vir a Volta dos que Não Foram, ele vai vir aqui com a Lenda do Rei Arthur, filme e assim por diante, tá certo? Então, quando eu clicar no botão enviar, por exemplo, no filme 1, eu vou alterar a sinopse como sendo teste 1, 2, 3, quantidade 1, 2, 3, 4, 5, o trailer do filme 1. Quando eu clicar no botão enviar, ele vai chamar a página alterar.php. Então eu cliquei aqui no botão enviar, ele alterou, chamou a página alterar.php. Então vamos ver aqui o filme, ó, trailer do filme 1, teste 1, 2, 3, as informações que a gente tinha setado
anteriormente, tá certo? Então isso finaliza o nosso projeto. A gente pode excluir o filme, a gente pode incluir, a gente pode alterar, a gente vai listar também. Ou seja, o nosso projeto está finalizado, tá certo? Eu agradeço a vocês, tá? E até a próxima.